Bom, vamos lá, vamos para a unidade 6, já falamos da cadeia alimentar, que dentro da cadeia alimentar existem níveis tróficos, ou seja, os produtores, os consumidores e os decompositores. Agora vamos falar da energia nas cadeias alimentares. Página 195, vamos lá, unidade 6. Você já aprendeu sobre as cadeias alimentares e como os seres vivos se relacionam entre si. Na natureza, tudo é reaproveitado. Toda a energia se transforma e passa para outros seres vivos. Nessa aula, você irá aprender sobre a transferência de energia entre os seres vivos que participam de uma cadeia alimentar. A energia é um dos principais fatores responsáveis por manter os organismos vivos. Em uma cadeia alimentar, ela é capturada pelos produtores, que são os vegetais, durante a fotossíntese e repassada aos animais da cadeia. Portanto, a energia não pode ser produzida pelos seres vivos, apenas transformada. Dessa forma, percebemos como o sol é importante nas cadeias alimentares. Primeiro, que depende do sol para as plantas produzirem seu próprio alimento através da fotossíntese. E ali daquela planta que será consumida, a energia vai passando de um ser para o outro, tá? Sem energia, os seres vivos não seriam capazes de realizar suas atividades. Vocês já perceberam que quando a gente fica um tempão sem comer, como a gente fica fraco, que não consegue nem pensar? É porque estamos sem energia. Nas cadeias alimentares, os consumidores são classificados como primários, ou seja, os primeiros, primários. Secundários, de segunda, terciários ou quaternários. Primários, secundários, terciários e quaternários. Vamos falar do fluxo de energia. A energia passa por todos os seres vivos de uma cadeia alimentar de maneira cíclica, ou seja, um ciclo. Ela passa dos produtores, em seguida para os consumidores e termina nos decompositores. Estes acabam devolvendo ao ambiente os nutrientes necessários à fotossíntese. A maior energia está no nível trófico de produtores. Vira a página aí. Porém, ao longo da cadeia, de toda a cadeia, apenas 10% da energia adquirida nos alimentos passa para o nível trófico seguinte. Portanto, quanto maior o nível trófico do consumidor, mais organismos ele terá que consumir para obter energia. Ou seja, a planta está lá cheia de energia, aí vem o primeiro consumidor, já consumiu, já tirou o que ele precisava de nutrientes. Aí quando vier outro para consumir aquele que já consumiu a planta, ele já perdeu a energia dali. Então ele cada vez mais, quanto maior o nível na cadeia alimentar, maior o nível de animais ou de plantas que precisam ser comidos para obter mais energia. O motivo desse fato acontecer é que grande parte da energia é consumida para o funcionamento do organismo, ou seja, suas funções vitais, como a respiração, a reprodução, digestão, entre outras coisas. Assim, quanto maior o nível trófico, maior será a quantidade de alimento necessário para que o ser vivo tenha energia para sobreviver. Portanto, entendemos que o fluxo de energia entre os seres vivos é decrescente, pois começa alta e vai diminuindo ao longo da cadeia. Na cadeia alimentar acima, o tubarão é o topo da cadeia, ou seja, o consumidor quaternário. Não é possível existir em níveis acima, pois a energia obtida nos alimentos é baixa. Dessa forma, predadores do topo precisam se alimentar de uma quantidade maior, grande de presas. Então, olha só, começou aqui no produtor. Aí veio o consumidor primário, que são os insetos, os animais pequenos. Depois, o consumidor secundário, que come esses insetos aqui.
Quanto mais for subir no nível trófico, menor o nível de energia, ou seja, maior a quantidade de alimento precisa ser ingerida. Aí vem o consumidor terciário, o terceiro consumidor, que vai se alimentar deste aqui. E por fim, o consumidor quaternário, que é o tubarão, que precisa de grande quantidade para obter energia necessária às funções vitais dele. Vamos lá. Dessa forma, predadores do topo, eu já falei isso. As pirâmides ecológicas são utilizadas para representar o fluxo de energia e matéria em um ecossistema. Lembrando que ecossistema é a interação, né, dentro do ambiente de seres vivos e seres não vivos. Nas pirâmides, os produtores são a base e os consumidores ocupam posições em direção ao topo. Como seria uma pirâmide de energia da cadeia alimentar formada pelo capim, o sapo e a cobra? A base da pirâmide seria o capim, que ele é o produtor, pois é o ser vivo produtor. Depois, a base do meio, a parte do meio da pirâmide, é o sapo, que se alimenta do capim, que é o consumidor primário. Em seguida, no topo, vem a cobra, que é o consumidor secundário. Então vem capim, sapo, cobra. Primeiro o capim é o produtor, vem o sapo, come o capim. Depois vem a cobra e come o sapo. As pirâmides de energia indicam como a energia decresce em direção ao topo. Vocês estão vendo aqui, de acordo com essa pirâmide, tá vendo que o capim ocupa um espaço maior, porque ele é o produtor. Aí vai diminuindo, vai ficando menor o nível de energia. Diminui de baixo para cima, portanto, dos produtores para os consumidores. Vamos lá, vamos ler aprendendo um pouco mais. Dependendo do tipo de produtor na cadeia alimentar, o formato das pirâmides de número pode mudar. Se o produtor for uma árvore e considerarmos os cupins que podem se alimentar dela, a pirâmide teria uma base mais estreita e o topo mais alargado. Então tem que tomar cuidado com quais elementos estão entrando ali na sua pirâmide. Nesse caso, uma árvore e os cupins. A árvore é um produtor grande, porém o cupim se alimenta dela, então ele fica maior do que ela. Isso aconteceria porque uma única árvore alimentaria milhares de cupins, tá? Então façam os exercícios aí, inclusive o praticando, e a tia vai mandar o gabarito para vocês, tá bom? Beijo!